Olá, Olá! Olá, gente, tudo bom? Boa noite. boa Boa noite. noite. Então, é, vamos ver, 17 pessoas já, 18, muito bem. É, então, gente, a gente vai conversar um pouquinho hoje com a Débora sobre estudar em casa, que é um assunto que ela entende bem. Para quem não me conhece, para quem já me conhece também, eu sou o Davi, eu sou coordenador da Linguagens do ENA, e a Débora aqui é a nossa amiga lá da FAMED. Débora está presente. Oi, Oi, pessoal, boa pessoal, boa noite. noite. Meu nome é Meu nome é Débora, eu sou Débora, eu sou mestre mestre e hoje a e gente hoje vai a gente vai conversar um conversar pouco um pouco sobre o que foi que eu sobre o que eu estudei em estudei em casa casa durante o durante meu ano o meu vestibular. vestibular. Eu sou Eu sou acadêmica de acadêmica de colega colega dos dos meninos meninos da ali da e a gente e vai a ter gente essa vai ter essa conversa um conversa pouco um pouco a a respeito respeito do do tema. tema. Bom, gente, vou colocar meu microfone aqui, só um minuto. Por que a gente chamou? Tá me ouvindo? Tudo ok? Tô, Por que a gente chamou a Débora, né? tá ótimo. A Débora é uma das poucas pessoas da faculdade que a gente conhece, um ícone de organização, e ela foi aprovada estudando dentro de casa, né? Então, por que que é importante a gente falar sobre isso nesse tempo de pandemia, né? A gente tá sendo obrigado a estudar dentro de casa. E Verdade. é um pouco complicado para algumas pessoas, a gente tem muita dificuldade. Para mim, principalmente, eu sou uma das pessoas que a gente estuda, né, ainda, mas é um pouco complicado. Demais. A gente não estava muito preparado para esse formato Esse EAD, né? modelo é completamente diferente. Então, a gente vai seguir uma ordenzinha aqui. E eu queria que tu falasse pra gente como que tu tomou essa decisão de estudar dentro de casa e como que veio essa troca. Assim, eu não tinha como pagar um cursinho assim bom cursinho preparatório para medicina e nem tinha como me mudar, né, da minha cidade. Eu moro no interior do Ceará, Tianguá, para Sobral, por exemplo, para fazer um cursinho, tentar uma bolsa. Eu pensei até em ir para o ENA, eu cheguei até a me inscrever, fazer a minha inscrição para tentar o ENA, só que ia ficar inviável para mim. Ir e voltar todo dia, eu sabia que eu não ia me adaptar bem àquela rotina. Então foi pensando bastante que eu decidi, talvez a minha melhor opção seja mesmo estudar em casa, sozinha, porque eu não vou conseguir pagar um bom cursinho e também eu não vou conseguir me deslocar todos os dias, ter condições de fazer isso para, por exemplo, ter acesso a um cursinho gratuito como o ENA era. E aí eu decidi, vou procurar um meio de estudar em casa. Foi por questões financeiras, mas também por questões de comodidade. Para mim era mais cômodo estar em casa, ter aqui tudo que eu já tenho, todos os meus materiais, para guiar o meu estudo, em vez de me aventurar em outro mundo Uhum. que eu já estava com bastante medo de abraçar a ideia de querer fazer medicina, entendeu? Então eu queria me sentir um pouquinho mais segura e tranquila estudando no meu ambiente mesmo, em casa. Foi assim que surgiu essa decisão. Foi um pouco difícil, né? Porque quando a gente fala em estudar em casa, a gente agora nesse período foi meio que obrigado a se adaptar a estudar em casa. Mas eu tive tempo para pensar se realmente era aquilo que eu tinha que fazer. E é um pouco difícil abraçar essa decisão, a gente foi obrigado agora, mas eu pensei bastante e foi pesando aí essas coisas que eu decidi mesmo estudar em casa. Pois é uma coisa complicada, né? Uma situação que muita gente enfrenta, porque a gente vive falando do ENA. Eu fui aluno do ENA por um tempo, mas a gente tem principalmente essa galera que mora mais longe, que não tem acesso a um cursinho gratuito, ou mesmo que não tem condições de pagar um cursinho particular, como é a situação de muitas outras pessoas. É muito complicado, né? A gente estudar dentro de casa e, e manter uma rotina, se organizar, até mesmo para quem já está na faculdade, que já tinha uma rotina de estudos um pouco mais puxada, que a gente sabe que depois da faculdade piora, né? Pior, bastante. Mas enfim, como que foi o começo para ti, para tu se organizar, o que que tu teve de dificuldade,
os obstáculos que tu viu e como que tu passou por eles. O primeiro obstáculo de toda pessoa que começa a estudar sozinho é definir onde ele vai se colocar ali. Porque eu sei que muita gente aqui, que está me assistindo, por exemplo, não tem um quarto próprio, não tem uma mesa própria, não tem uma boa iluminação para estar estudando. Então, a minha primeira preocupação foi em dedicar um espaço do meu quarto para que eu tivesse um ambiente bacana para estudar. Uhum. E também, outro desafio importante que muitas pessoas enfrentam é o apoio familiar, né? Eu sei também que nem todo mundo tem apoio familiar, nem todos os Uhum. pais encaram estar em casa como algo sério. Às vezes pensam, o menino tá em casa, passa o dia em casa, não tá fazendo nada. E estudar sozinho em casa, através de videoaulas, apostilas, é muito complicado, demanda tanto esforço quanto o presencial. Então, você fazer o ambiente que está ao seu redor entender que você tá com um objetivo sério e tá estudando para valer, é difícil também. Aqui em casa, as pessoas sempre me compreenderam, meus dois pais são educadores, eles me deram bastante apoio, então nessa questão eu não tive muitos problemas. Os meus maiores problemas mesmo foram de adaptação, porque você sai de uma forma de educar que é o professor falando para você na sua frente, você tendo a oportunidade de tirar dúvidas, você ter o material da escola, o cronograma da escola, tudo isso ali entregue para você. Quando você está dentro de casa, está, por exemplo, adepto a um cursinho online, por exemplo, as coisas mudam, porque apesar do cursinho te disponibilizar um cronograma, é você que tem que sentar todo dia, abrir a videoaula, assistir, é você que tem que pegar a sua Uhum. apostila sozinho resolver os seus exercícios, muitas vezes até corrigi-los também sozinho, porque não tem um tutor ali para te ajudar. Então, essa foi a parte mais difícil para mim, eu consegui me encontrar ali fazendo aquelas coisas sozinhas, que antes eu tinha a ajuda de alguém. Então, resolver questões para mim era muito complicado, porque eu não tinha como me comunicar com o professor assim ativamente. Professor, eu não estou entendendo essa parte. Como Uhum. que eu resolução, principalmente para mim que era horrível em exatas, eu detesto exatas, então era um Problema de horror para muita mim. gente, né? Para mim foi horroroso, porque eu era péssima em matemática. O meu pai é professor de matemática, mas ele não estava em casa toda hora para me ajudar, então era meio complicado. Física, química, nossa, eu sofri demais. Mas foi nessas oportunidades bem iniciais que eu estava tendo muita dificuldade que eu ia, pesquisava na internet. A gente tem vários aplicativos hoje em dia na internet que você joga pergunta, as pessoas respondem. Tem uma rede de estudantes que são dentro desse formato de estudar sozinhos, né, online, que se ajudam, que se ligam ali e vão se ajudando. As Então, blogueiras assim, de no início foi estudo, né? tem os Instagrams de estudo por aí para dar várias dicas para vocês. Então, assim, gente, no início, essa sensação de estar sozinha, de estar entregue ali a, sei lá, a mim mesma para fazer tudo, foi um pouco assustadora. Mas depois você entende que tem uma rede de apoio, você tem os professores online, você tem a internet, tem livros, tem apostilas, tem várias fontes que vão te ajudar. Então, depois que passa esse desespero inicial de não ter para onde correr, meu Deus, tudo depende de mim, aí você vai se acalmando e as coisas vão dando certo. É só esse medo mesmo de estar sozinho, mas dá certo. Mas aí uma dúvida que eu tenho, quem conhece, a gente sabe que já trabalhei com a Débora na Liga de Geriatria, e ela sempre foi uma pessoa muito organizada, sempre foi a pessoa dos planners, das agendinhas bonitinhas. E para quem, eu queria saber assim, se tu já era organizada antes de começar essa rotina, ou se tu foi se adaptando e foi incrementando ao teu jeito de fazer as coisas. Ou já era uma coisa tua mesmo de ser organizada? Assim, eu sempre fui mais organizada na escola do que em casa. O meu quarto é sempre uma bagunça. Todo o resto fora do trabalho e faculdade é sempre bagunçado, mas nos estudos mesmo eu sempre gostei de ter um mínimo de organização, de pelo menos saber o que eu vou estudar na semana, esse tipo de coisa. Eu só fui me aprofundar mais mesmo nisso quando eu vim para esse formato, né, de estudar sozinha, porque aí eu precisava Uhum. ter toda semana
tudo que eu ia estudar, eu precisava ter minhas metas diárias para não deixar acumular para o próximo dia. Eu precisava lidar com as minhas dúvidas, com as minhas revisões. Então, tudo isso fez com que eu criasse um sistema muito mais forte, assim, para me sustentar durante esse ano. Então, assim, eu sempre fui um pouco organizada, eu gosto dessa organização para os meus estudos, mas foi estudando sozinha que eu tive a oportunidade de achar outros meios que me ajudassem, né? Porque a gente fica realmente meio desesperado. Mas a organização me ajudou demais, eu acho que é essencial para qualquer estudante, principalmente aqueles que estão tentando aí esse formato de estudo online, sozinho agora na quarentena. Certo. E assim, como que tu organizava o teu cronograma de estudos? Como que tu pensava nisso? Porque é complicado também a gente colocar um cronograma de estudos que a gente consiga se adaptar 100% dos dias, né? É muito difícil a gente estar sempre em É, dia com o que a gente está estudando. exatamente. Porque a gente também não está 100% todos os dias, né? Emocionalmente falando, a nossa disponibilidade, os nossos problemas pessoais. Então, assim, qual é o erro de muitos estudantes que estão começando a se organizar? Principalmente em casa, né, sozinho. Primeiro escolher a ferramenta de organização e só depois o método de se organizar. Exemplo, tem gente que gasta, sei lá, R$ 100 no planner, que tá, hoje em dia tem até mais caro, eu já vi vendendo por R$ 500. Ou então baixa 1.500 aplicativos para dentro do celular para só depois se dar conta de que aquilo não corresponde às suas expectativas, que aquilo não lhe serve. Então, por exemplo, eu sei que se eu comprar um planner para mim, eu vou jogar ele no lixo, porque eu não me adapto a esse formato de papel de agenda. Então, a primeira coisa que eu tive em mente e eu tenho hoje é sempre pensar, eu gosto de me organizar no computador, então eu vou procurar um aplicativo, um programa que resolva isso para mim. Tem gente que só precisa de uma folha em branco para anotar o que vai fazer no dia e ótimo. Então você não gasta dinheiro comprando ferramentas desnecessárias e você também escolhe a que melhor se adequa ao seu estilo. Então, na época do vestibular, como eu não gerenciava nenhum projeto de faculdade, nem de escola, não tinha essas outras preocupações, eu tinha só uma agendinha simples, era uma agendinha bem pequenininha, onde eu anotava todo dia o que eu ia estudar. E como que era que eu formava o que eu ia estudar? Eu fazia o cursinho do Descomplica, né? Os meninos do ENA têm acesso ao Descomplica, é isso? Ou eu entendi Sim, errado? sim. A grande maioria tá, a gente já conseguiu fazer o acesso para alguns. Alguns faltam ainda preencher todos os dados para poder conseguir, mas eu acho que uma boa parte dos alunos tem, uns 70% dos alunos já estão com o Descomplica em mãos. Pronto. Pois é, eu usava essa ferramenta. E sim, faz bastante tempo, mas na época o Descomplica, para mim, dava um cronograma semanal do que seria abordado na semana pelos professores. Então, todo domingo eu ia lá no blog do Descomplica, que na época era onde eles postavam os cronogramas semanais, e via em cada disciplina o que seria estudado naquela semana. Então, sei lá, biologia, ia estudar ecologia, física, ia estudar outro assunto, que eu nem lembro mais nada desses negócios. E aí eu ia lá, procurava o que ia ser estudado na semana, anotava tudo numa folhinha, num bloquinho de papel, e depois disso eu separava o que eu queria estudar em cada dia. Eu sempre começava estudando aquelas disciplinas que eu tinha mais dificuldade. Porque se eu deixasse para estudar matemática e física na sexta-feira, eu não ia estudar, porque eu ia estar morrendo de preguiça, porque é meu último dia da semana, então eu não queria. Eu queria uma sexta-feira mais leve. Então eu começava bem pesado mesmo, eu começava com matemática, aí intercalava com uma disciplina mais leve, por exemplo, para mim era a redação, que eu gostava muito. Na terça-feira eu via física com geografia, na quarta eu assistia química com história. Então, eu ia intercalando uma disciplina que eu tinha Uhum. muita dificuldade e uma disciplina que eu gostava mais. O Descomplica, ele tem um cronograma semanal que segue as aulas online dos professores, né? Eu não gostava de Uhum. assistir as aulas online porque a minha internet era horrorosa. Então, eu não conseguia uma conexão boa para acompanhar a aula online, sabe? Então, eu Uhum. preferia assistir as aulas que já tinham gravadas, porque na época eles tinham bastante aulas gravadas e acho que hoje em dia devem ter bem mais. Muito mais, Então, para né? mim era mais Pois é, para mim era bem mais cômodo assistir as aulas gravadas. Então, assim, eu sentava no domingo, isso que eu tenho que estudar na semana, anotava na minha agenda todos os dias o que eu tinha que estudar naquele dia, e no
algumas vezes, não foram todas as vezes que eu consegui fazer isso, não. Eu só fui fazer isso mais lá pelo final. Eu pegava, como eu não tinha apostila, né? Tipo, essas apostilas grandes que os cursinhos têm, eu não tinha essas apostilas. Então, eu procurava na internet as apostilas de outros cursinhos ou essas coisas que tem disponíveis aí na internet e eu separava tudo que eu ia estudar na semana sobre os conteúdos. Então, eu ia na apostila e pegava a parte de ecologia que eu ia estudar naquela semana, a parte de química que eu ia estudar naquela semana, a parte de física. Eu pegava todas essas páginas que estavam jogadas aí aleatoriamente e juntava elas em um documento só para eu ter naquela semana todo o arquivo de coisas que eu ia estudar, entendeu? Então era um grande PDF com todos os conteúdos da semana. Enfim, não era o que dá trabalho, assim, no início parece meio difícil, mas você juntar tudo de uma vez só num documento ajuda para você não perder o foco na semana procurando as coisas. Então, eu gostava já de deixar tudo separado no final de semana para durante a semana só ter a preocupação de estudar mesmo, né? Não ter que ficar procurando nada. Um ponto muito importante que tu falou é a questão do que eu tinha mencionado, né, dos blogueiros, dos métodos de estudo, dos planners. E, tipo assim, tu disse que o planner não é uma coisa que te ajudava tanto de início, que tu preferia uma coisa digital. Eu sempre tento, pelo menos quando eu era professor, eu falava muito disso em sala de aula com os meninos, que a gente sempre deve olhar o lado de que existem vários métodos de estudo muito bons, só que nem todos eles vão servir para a gente. Então, às vezes, por exemplo, existe um método de uma blogueira, de um Instagram de estudos, que dá certo para muita gente, mas nem sempre dá certo para a gente, né? Então, é sempre importante a gente, antes de começar a se planejar, estudar, se observar, ver como que a gente funciona estudando e saber o que que é melhor para a gente, porque não adianta a gente tentar vários métodos maravilhosos, que a gente sabe que são bons, mas que às vezes a gente não consegue se adaptar. Então é sempre bom a gente, né, fazer esse planejamento do que a gente consegue fazer. Eu, por muito tempo, É fui uma pessoa porque. É, que sofri com aqueles resuminhos que você faz os nomes bonitinhos, coloridos. Tentei fazer aquilo várias vezes e não deu certo para mim. Eu aprendi a fazer da minha forma, né? é Mas, porque na internet tem muita fórmula, receita de bolo, né? Assim, um negócio que às vezes as pessoas vendem mesmo como a aprovação. Se você fizer isso, uhum, vai dar certo. Mas não é bem assim. A gente em que sabe. cada um tem seu método de estudo, sua forma de aprendizado, e a gente tem que se adaptar melhor a Tem isso. gente que tem gente que aprende melhor assistindo videoaula. Eu aprendo muito mais assistindo videoaula do que, por exemplo, lendo uma apostila de 20 páginas. Eu morro de preguiça de ler. Gosto muito mais de ouvir e de ver. Mas tem gente que detesta assistir videoaula e prefere ler, né? Então, assim, é o que a gente falou. Tem que se conhecer, tem que saber. Se você é adepto a esse método, não tem problema nenhum. Não é porque você não está usando o método da blogueira fulana que passou só com 6 meses de estudo que você vai ser reprovado no Enem, que não vai conseguir entrar na faculdade. Não é isso. O que você tem que fazer é se conhecer e se entender de que forma você vai se encontrar. Eu detesto fazer resumo, não consigo fazer resumo bonitinho, com letra fofinha, desenho. Por mais que as pessoas digam que depois que você sabe tudo, você faz rápido e tal, você aprende. Eu nunca gostei, eu sempre gostei de coisas mais práticas, então eu pegava uma fichinha dessa e resumia tudo que eu tinha sobre aquele assunto. E é isso, meu amigo. Bateu o olho, revisou e foi. Então, um ponto que a gente não tocou no nosso roteiro, mas que é importante a gente falar, como que tu lidava com procrastinação, que eu sei que provavelmente é o problema de 95% das pessoas que estudam em casa, é como fechar a aba da Netflix e continuar na videoaula, como não se distrair com outras coisas. O que é que tu usava assim? Na minha época, eu nem lembro se tinha. Acho que já deveria existir a Netflix, mas eu não assistia muito, não. O que que eu fazia? Eu anotava tudo que eu tinha que fazer no dia e eu fazia um trato comigo mesma. Se você não fizer isso hoje, amanhã a sua lista vai aumentar. E depois sua lista vai aumentar mais. E no final de semana você não vai ter um momento para descansar, para ficar tranquila. Então, eu primeiro, na hora de planejar, eu não colocava metas impossíveis, porque eu ia me frustrar e ia acumular mais coisas. Então, eu, assim,
seja sincera, se você não consegue fazer 100 questões naquele dia, não coloque 100 questões para você fazer naquele dia. Porque aí você vai se frustrar porque não conseguiu cumprir a sua meta. Depois de se frustrar, você vai começar a procrastinar porque se irritou com você mesmo e com seu desempenho, não vai querer fazer mais nada. E assim continua. Então, seja realistas com as suas metas, faça um pacto consigo mesmo. Olha, se você não fizer isso, você vai acumular para depois. Em algum momento isso vai ser cobrado. Você vai precisar ver isso em Uhum. alguma hora. Ou você vai ver agora, ou você vai ver no final de semana que você poderia estar dando um tempo para descansar, ou nas vésperas do Enem numa correria danada. Então, além disso, eu também deixava um espaço reservado para mim no dia. Não adianta você entrar ali no boost de produtividade e passar, sei lá, 14 horas vidrado ali na Uhum. sua, no seu estudo e não tirar um tempo para você, sabe? Então, à noite, para mim, era sempre um período mais tranquilo, que eu ia ler algum livro que eu gostava, ou eu ia também me atualizar, que ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é uma perda de tempo você tirar um tempo para ler um livro que você gosta, para ler, sei lá, uma notícia que você quer ler, para se atualizar, até porque isso nem é importante também. Eu lia muita atualidades, eu assistia bastante vídeos sobre notícias, porque eu gostava e me tranquilizava também. Então você não precisa passar o dia inteiro se cobrando para não ser procrastinador, não ter preguiça, bater sua meta de produtividade. Faça todo dia alguma coisa, um pouquinho, que no final de semana você vai ter concluído todas as suas metas e vai sobrar um pouco de tempo para você cuidar da sua saúde também, né? Principalmente agora, nesse período. Tu estudava nos finais de semana ou tu sempre deixava eles assim para lazer, para alguma coisa do tipo? Eu estudava nos finais de semana, mas eu não estudava assim, uma disciplina nova. Eu ia fazer, por exemplo, questões de tudo que eu tinha visto na semana. Por exemplo, um mini simulado dos assuntos que eu tinha estudado na semana. Ou eu ia treinar uma redação, ou fazer questões de disciplinas que eu tinha mais dificuldade, que eram exatas, com certeza, assim, ganhando. E a cada 15 dias, nos finais de semana, eu fazia um simulado. Eu baixava da internet provas antigas do Enem, ou, por exemplo, alguns cursinhos disponibilizam simulados online que você vê. O Descomplica mesmo fazia alguns. E aí eu me dedicava para responder esses simulados, para treinar mesmo a experiência de como seria o Enem no dia, sabe? Então eu sentava na Uhum. minha mesinha como se eu estivesse no dia do Enem, levava ali minha água, uma comidinha e fazia lá isso. No final de semana eu nunca tirava para estudar coisa nova, era sempre para ou revisar o que eu já tinha visto ou fazer questões de temas que eu tinha dificuldade. Certo. Só queria falar para quem está assistindo a gente, se vocês quiserem mandar alguma perguntinha nos cardzinhos aí, que eu não sei muito bem como funciona, é minha primeira live aqui no Instagram, mas se vocês quiserem mandar algumas perguntinhas nos cardzinhos aqui para a gente responder depois, a gente vai fazer um momento só de tira dúvidas aqui para alguma curiosidade que vocês venham a ter, né? E outra pergunta, como que a gente vai manter o foco durante o ano inteiro? Porque a gente sabe que no começo do ano é sempre mais difícil, quanto mais se aproxima a prova, mais pressão a gente tem. Que táticas que tu usava para manter o foco assim durante todo o tempo, do início até o final do ano, até o momento da prova? Para mim, manter o foco, esse processo de ter assim uma constância nos meus estudos, né, foi graças à criação de um hábito. Eu tinha um hábito de estudar todos os dias. Eu não tinha 14 horas de produtividade no dia para no outro dia eu estar morta e estudar só 2 horas. Todo dia eu estudava um pouquinho. Então, no máximo 4, 6 horas por dia para mim estava suficiente, já dava para ter aprendido tudo. Então, todo dia eu estudava um pouquinho e a criação desse hábito foi essencial para que eu conseguisse manter o foco durante todo o ano. Uhum. Então, eu tinha um objetivo claro em mente, eu queria passar em medicina na Universidade Federal do Ceará, em Sobral. Esse era o meu objetivo. A partir desse objetivo, eu tracei uma meta e essa meta foi ali quebrada em vários steps, que eram os que me levariam à aprovação, que era estudar toda semana, estudar todos os dias, fazer simulados a cada 15 dias. Então, eu sempre estava constantemente relembrando a mim mesma qual era a minha meta. A minha meta era passar na faculdade de medicina. Então, para isso, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que estudar todo dia, eu tinha que
estudar toda semana, fazer simulado. Esse era o básico, assim, que eu ficava repetindo para mim mesma. E outras coisas que ajudam a gente manter o foco e manter esse hábito, porque estudar sozinho em casa, quando você tá aí pro vestibular, tem que se tornar um hábito. Não pode ser um episódio esporádico que você faz Uhum. 2 vezes na semana, a cada 15 dias. Então, tem que ser um hábito, é constante. Você tem que criar esse hábito. Então, para mim, o que eu fazia, que me ajudava bastante, era que todos os dias eu vestia como se fosse uma farda de colégio. Então, eu não ficava de pijama, mas eu tinha a minha farda de estudar. Quando eu estava estudando, eu usava uma calça antiga da escola e uma blusa, e era a minha farda. Eu vestia isso todos os dias para me lembrar de que o que eu estava fazendo ali não era diferente do que muitas pessoas faziam fora nos cursinhos. Então, eu tinha essa roupinha que era associada ao meu estudo, porque eu sabia que na hora que eu vestisse ela, não é para a Débora estar sentada na cama vendo o Instagram, é para ela estar Uhum. aqui na mesa dela. Então, foi o que, assim, uma das coisas que mais me ajudou, porque eu tinha uma memória de associação. Quando eu vestia essa roupa, eu tinha que vir estudar. E funcionou, Muito por incrível bom. que pareça. É tipo se arrumar para ver aula online, né? A gente toma banho, se produz. Hoje em dia eu não faço mais isso, mas na época do vestibular eu fazia demais, e tipo, eu só não me maquiava, nada, arrumava cabelo, porque eu morria de preguiça, mas eu tinha a minha roupinha bonitinha para toda vez que eu ia estudar, eu vestia ela e ia, e deu muito certo, me ajudou a manter o foco durante esse período. E outra coisa que me ajuda bastante até hoje são alguns aplicativos que são desenvolvidos exclusivamente para esse meio, que é para aumentar o seu foco ali durante uma sessão de estudos. Então, por exemplo, eu passava manhã, tarde e noite estudando. Durante a tarde, que eu ia ler a apostila e fazer os exercícios, eu programava no aplicativo sessões de 40 minutos. 40 Uhum. minutos eu lia a teoria, 40 mais 40 minutos eu fazia algum exercício. E aí, essa programação de ciclos de estudo me ajudava a manter o foco durante as minhas sessões de estudo. Então, tem um aplicativo legal que ele se chama Forest, Já tem o usei por Study Bunch. indicação tua. Pois é. E aí tem vários desses hoje em dia. Tem muito do que as pessoas, se vocês forem pesquisar na internet, é o método Pomodoro, né? Que ele é fechadinho, você faz 25 minutos de ciclo, aí descansa 5 minutos. Eu não me adaptei a essa forma de jeito nenhum, porque Uhum. se eu estudo só 25 minutos e depois vou para 5 minutos de descanso, eu entro num nível de procrastinação absurda no Instagram. Então, eu prefiro, dependendo do tamanho do assunto, eu modifico o tempo que eu vou ter de foco. Então, se o assunto é muito grande, eu passo 40 minutos. Se eu sei que o assunto é menor, eu vou colocar 25 minutos e vou programando as minhas pausas, mas sempre me mantendo longe dessas distrações. Não, não importa se você vai usar ou não o aplicativo, o importante é que quando você senta para estudar, você fique fora do Instagram, do Facebook, do Pinterest, sei lá, do que existe mais hoje de redes que tiram a sua atenção ali no momento de estudo. Eu estava até pensando um pouco sobre isso, porque é importante para a gente falar para os meninos que hoje em dia estão tendo que estudar em casa, né? Por causa da pandemia, que uma frase que a minha psicóloga me falou muito é: comece pequeno, né? Quando você está começando esses processos de estudo, se você não tem o hábito de ficar 40, 50 minutos focado, é muito importante você começar com 15 minutinhos estudando, depois vai aumentando um pouquinho mais até você criar aquele Exatamente. hábito. A gente nunca pode pensar que do dia para a noite a gente vai conseguir passar 4 horas seguidas estudando e vai dar tudo certo. E a gente tem que saber que um É hábito ele é verdade. construído aos poucos, né? É, Exatamente. sobre os aplicativos, tu já tinha até falado sobre ele no teu Instagram alguma vez, eu acho. Gente, sigam a Débora, Nossa, tá? Por favor, sigam a Débora. Ela compartilha algumas dicas de estudos, ela já compartilhou Drive, se eu não me engano, né? A foi. Débora no Facebook e no Instagram, ela compartilha algumas dicas de estudo, algumas coisas, então acompanhe ela sempre coloca alguma coisa interessante para quem está em época de vestibular, que ela é uma mãe, né? É, me sigam também, brincadeira. Mas, e O aí? jabá que O marketing a gente tem que fazer. é, É,
E como que tu usava de métodos de revisão? Porque a gente sempre sabe, a gente sempre vê que quando a gente está na época do vestibular, a gente tem tempo de estudar, de estudar, de estudar, mas parece que nunca vai dar um tempo da gente revisar tudo que a gente estudou durante o ano. Principalmente quando a gente estuda em casa, que às vezes a gente tende a demorar mais para estudar alguma coisa ou outra. Como que tu fez para revisar no final do ano? Assim, o meu método de revisão na época do vestibular é bem diferente do método que eu uso hoje para a faculdade. Mas na época do vestibular, o que eu fazia? Eu estudava os conteúdos durante a semana e no final de semana dedicava um pouquinho do meu tempo para tentar resolver questões dos assuntos que eu tinha visto na semana, mais questões, e sanar algumas dúvidas que eu havia feito durante a semana sobre aqueles conteúdos. Então, para falar a verdade, as minhas revisões não eram a coisa mais bonita do mundo na época do vestibular. Às vezes tinha assunto que eu nem revisava, porque para mim, a revisão era fazer questões e ir treinando as minhas habilidades naquela disciplina. Então, o meu método de revisar era isso. Eu ia fazer questões, se eu errasse, eu voltava para a teoria, para a minha fichinha, que eu tinha anotado o meu resumo horroroso, e tentava rever aquele assunto de novo. Mas eu nunca tive um método certinho assim de daqui a uma semana eu vou revisar X conteúdos, daqui a 2 semanas eu vou revisar isso. Não, eu ia de acordo com a demanda mesmo, né? Assim, eu tô errando muito questão de probabilidade, então talvez seja melhor revisar esse conteúdo. Ou eu tô errando muitas questões sobre química orgânica, eu vou revisar esse conteúdo, vou ver outra videoaula, algum outro professor que ensine de outra forma, por exemplo. Então, era desse jeito, era através das questões que eu ia treinando o meu conhecimento sobre aquele tema e a partir disso que eu ia planejando o que eu precisava rever e como eu precisava rever aquilo. Se eu tinha que ler de novo aquele assunto, se eu precisava assistir uma aula de novo sobre aquilo. Então, dependia muito do tema. Eu não era muito, assim, noiada em que eu tenho que revisar tudo no tempo certo, porque senão vai dar tudo errado. Não era. Eu me preocupava mais mesmo em fazer questões e bastante simulados para o Enem, que é bastante importante, né? Você está treinado ali no modelo de prova que você vai prestar. Pois é uma coisa interessante a gente falar, porque a gente, quando a gente está nesse período de vestibular, né, a gente tem muito essa cobrança de revisar tudo, e às vezes a gente não consegue nem estudar tudo pela primeira vez, não dá tempo, a gente deixa E uma para coisa para ver a última hora, né? Então, esse método de questões, ele é muito interessante, que foi um método que até um dos meus professores do ENA, quando eu era aluno, me repassou, e era uma coisa que era muito positivo, né? Que é fazer simulados, fazer questões, e enquanto você vai treinando assuntos que você já conhece, você vai testando seus conhecimentos sobre assuntos que você já conhece, quando você corrige o simulado, você tem noção do que você está errando e você tem noção do que você está precisando estudar mais. Então, é um método de estudo muito bom, porque você faz o simulado, você treina questões e você vai revisando os conteúdos que você já estudou. Deixaram uma perguntinha aqui para a gente também sobre redação, né? Nunca é demais falar sobre redação. tu é professor de redação, Davi? Não, eu era professor de português 1. Eu dava mais história da arte, movimentos artísticos e tudo mais. Mas eu dava uma ajuda em redação para alguns alunos também que me procuravam. A pergunta aqui, né? É bom fazer modelo de redação pronto para o Enem? Vou responder baseado na minha experiência na época que eu estava estudando. Eu, Débora, não estou a par de muitas coisas do vestibular hoje e como são esses modelos prontos de redação. Eu já cheguei a ver alguns modelos na internet que algumas pessoas têm. Assim, na minha época, o que eu me preocupava mais? Eu me preocupava em saber quais eram as competências que eu tinha que atender ali dentro da redação e estudar a fundo essas competências. Um modelo melhor de redação que você vai fazer é um modelo que vai atender essas competências do Enem. Então, assim, eu não tinha um esqueleto, assim, né, um modelo pronto para fazer a minha redação. Eu via o tema, eu tentava capturar o que de referências eu tinha naquele tema e eu sabia as maneiras corretas de atender a cada competência. Se você tem um modelo pronto que você criou, que você usa, que atende, que corresponde às competências do Enem, aí o seu corretor lá na hora vai julgar.
eu preferia me aprofundar bastante nas competências, treinar muita redação, fazer 2, 3 redações por semana, para treinar bastante mesmo, e conseguir, né, atender a essas demandas dos corretores através das competências da redação. Então, assim, foi a minha opinião, pelo menos. Eu não usava nenhum modelo pronto, mas se você tem esse modelo que você segue, que corresponde, que atende às competências do Enem, fica muito a critério de quem está escrevendo. Eu sei que tem pessoas que argumentam com mais facilidade, que tem mais facilidade de escrever. Às vezes você pode começar tendo esse modelo pronto para seguir e depois você já está saindo dali e fazendo novas coisas. Então, é sempre bom você olhar por esse lado. Você pode começar assim, mas talvez depois você nem precise mais, porque você vai estar tão habituado a fazer a redação que vai ficar moleza ali para você. Eu até concordo com isso, porque no meu tempo de ensino médio eu vi muitos professores fazendo, ensinando como fazer estrutura de primeiro parágrafo inteiro, você se trocava algumas palavras e sempre dava certo. Lógico que esse método é muito bom para quem realmente está começando, quem não tem muita facilidade com redação e tal, mas bom sempre lembrar, né? A prática na redação é o que mais influencia. Quanto mais Conta você demais. escreve, melhor você vai escrever. Exatamente. E eu queria deixar esse momento para perguntas em aberto do pessoal, porque a gente já está uns quase 40 minutos aqui. O Samuel perguntou aqui quanto tempo que tu estudou para passar. Tá. Assim, eu saí do ensino médio, eu acho que em 2015, e aí eu passei o ano de 2016 inteiro estudando sozinha em casa. Então, saí do ensino médio, terceiro ano, passei o ano de 2016 inteiro me dedicando ao estudo e passei no Enem daquele ano, que foi o SISU de 2017, né? Eu entrei na turma de 2017.2. Então, estudando sozinha mesmo, eu passei um ano em casa para conseguir passar para a FAMED. E é pouquíssimo tempo, né? Se você levar em conta um ano só de cursinho para ser aprovado em medicina, é pouco tempo até. Foi. Até me surpreendi quando eu vi o meu resultado, eu não estava esperando tanto. Porque eu tinha ido bem mal no outro Enem, né? Porque, assim, quem é de escola pública, infelizmente, conhece que a realidade é muito difícil dentro das escolas públicas. Em muitas, não são todas, mas em algumas, a limitação de recursos é muito grande. Você não tem o suporte necessário para alguns simulados, por exemplo, não tem folha nem para prova, quem dirá para simulado para todo mundo. Então, assim, foram muitas dificuldades encontradas. A gente sabe que os professores se esforçam, às vezes nem tem professor para as áreas, principalmente de física, matemática. Então, foi muito difícil, no meu terceiro ano, conseguir estudar direito, assim, para o Enem mesmo, sabe? Estava bem perdida. Então, as minhas notas até estudar sozinha em casa eram muito, sim, baixas, porque eu não tinha conhecimento daqueles temas. Enquanto tinha gente que no terceiro ano estava revisando tudo que tinha visto no ensino médio, eu estava aprendendo coisas básicas no meu terceiro ano, sabe? Então, foi um desafio muito grande para mim, mas que durante esse ano eu consegui ali suprir muita coisa que eu tinha deixado de aprender. E foi muito interessante para mim esse processo também de aprendizado. Aqui perguntaram aqui quando você decidiu que queria medicina. A minha história com a hein? medicina começou. Todo mundo escuta essa pergunta, né? No primeiro dia da faculdade já perguntam para você. Então, gente, quando aconteceu um episódio na minha família, a minha irmã morreu quando eu era muito criança, porque não teve assistência médica no momento. E depois disso a gente passou por muitos problemas com vários médicos e tal. E aí eu decidi, em algum período da minha vida que eu não lembro, que eu queria ser médica, que eu queria poder ajudar as pessoas de uma maneira melhor, de uma maneira mais humana do que a forma com que prestaram socorro pra gente, né, na época. Então eu decidi isso e foi difícil para mim porque eu não acreditava no meu potencial para isso. Acho que muitos de vocês passam por isso também, de olhar para um objetivo, para uma meta e pensar, eu não vou alcançar isso, eu não tenho meio de fazer isso.
E foi realmente complicado aceitar que eu queria fazer medicina. Quase fui para biomedicina, quase fui para enfermagem, quase fui para o direito. Ficava sempre naquele quase, eu nunca passava, sabe? E aí, no segundo ano do ensino médio, o meu pai disse assim: se inscreve no SISU aí para medicina. E eu fui, sei lá, para 500 da lista ou mais, eu não lembro. Sei que eu fiquei muito lá embaixo. E aí no terceiro ano foi a mesma coisa. Aí eu fiquei, não vai É, dar certo. tem muita gente que pensa, que fica nesse lado, né, que esse ano eu fiquei a 300 posições de passar, mas É, a média do Enem, o resultado do SISU, querendo ou não, é uma coisinha um pouco de sorte, né? Sempre tem um pouquinho de sorte de dar tudo certo. Mas é muito aleatório, a gente nunca sabe qual vai ser a nota de corte do próximo ano, nem como vai ser a prova. exato. E a Ana Raquel perguntou aqui a média que tu conseguiu passar. Eita, isso eu lembro. Deixa eu tentar aqui. Eu acho que foi em torno de 750, 740, por aí. Foi um desses dois. Porque eu era cotista de escola pública e de renda também. Eu era L1 na época, Uhum, que eu acho que ainda é a mesma. é a mesma E da aí minha. aí eu passei assim no corte, sabe? Tinham 6 vagas, eu fui a sexta colocada, mas entrei. Então, deu certo. E eu lembro que no terceiro ano, a minha média tinha sido 615 em todas as disciplinas. Foi um salto aí de quase cento e tantos pontos de um ano para outro, seguindo esse cronograma do Uhum. Descomplica e estudo em casa. É importante a gente sempre lembrar que a nossa nota pode dar um salto gigantesco de um ano para o outro, porque eu lembro que de 2 anos, assim, a minha média saiu de 620 e pouco para 740, que foi a nota que eu passei no meu ano, né? E às vezes a gente não acha que vai conseguir tirar notas muito altas, a gente se A gente não acha que surpreende, mas no fim vai dar certo. Gente, vocês uma têm mais coisa, alguma? Vai, uma pode coisa continuar que falando. me Uma coisa que me ajudou a ter uma média assim foi prestar atenção devida a todas as disciplinas, sabe? Então, eu não ignorava, por exemplo, história, que eu gostava muito, mas que eu tinha mais facilidade, para estudar mais matemática, sabe? Então, você tem que ter um equilíbrio, uma média ali do que você tem que estudar tudo, sabe? Não precisa estudar tudo com a mesma intensidade. Por exemplo, eu estudei mais matemática e ainda assim conseguiu ser a minha pior nota. Mas estude tudo direitinho para você ter uma média ali mais correta, sabe? Assim, não ficar uma coisa muito Mais distante uma da uniforme, né? mais uniforme. Foi isso que me ajudou bastante. E a redação, que foi a minha maior nota. É o que a gente sempre fala, né? Redação e matemática, elas elevam a nossa nota absurdamente, mas Demais. não são as únicas disciplinas, né? Não adianta a gente tirar 900 na matemática e zerar outra competência, a gente sempre que É, equilibrar os estudos. Deixa eu ver, perguntaram aqui também qual foi teu maior obstáculo durante os estudos. o meu maior obstáculo, eu acho que era vencer o cansaço, gente, porque era muito cansativo para mim todo dia acordar e aí ter aquela mesma coisa para fazer todos os dias, sentar para assistir videoaula e aí à tarde ler, fazer questões, no final de semana fazer simulado. Assim, eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de sair de casa, então eu não me importava em ter menos vida social. Mas eu sei que tem gente que gosta mais de sair, que faz parte da saúde mental, de sair com os amigos, sei lá, curtir um pouquinho. Então, tira esse tempinho para você descansar, sabe? Porque o cansaço foi uma das coisas que mais me atrapalhou. E, é claro, o nervosismo também, porque nas vésperas do Enem eu estava super ansiosa, porque você fica, né? Uma grande prova que vai te dizer o que você vai fazer no próximo ano. Então, esses foram os piores obstáculos que eu tive. Essa questão de válvulas de escape, né, que a gente tem de sair, de fazer alguma coisa que diverte a gente é muito Nossa, importante, porque não importante adianta demais. pirar 100% nisso, né? E Com certeza. perguntaram também como funcionava o teu horário de sono. Assim, Débora, se eu não dormir direito, eu não faço prova, eu não faço nada no outro dia. Então, eu tinha que dormir todo dia, eu tinha o meu horário para ir me deitar. Eu me deitava 11 horas e acordava 6h30.
que era a hora que meu pai saía para o trabalho, e aí eu me preparava para começar o meu dia. Então era sempre esse negócio. Todo dia eu acordava na mesma hora e dormia no mesmo horário. Ficava evitando de ficar mexendo no celular antes de dormir, apesar de ser bastante difícil, mas eu evitava para que eu tivesse uma noite de sono mais tranquila e que no outro dia eu tivesse mais disposição para fazer as minhas coisas, né? Tem vários aplicativos hoje também que fazem isso para você. Tranca lá os seus aplicativos antes de você dormir para você não ficar mexendo. Mas eu só tentava mesmo ter uma noite de sono tranquila. E eu gosto muito de dormir, então, para mim, quanto mais horas de sono, melhor. Pois é porque essa questão do sono atrapalha a gente principalmente, tipo, a gente geralmente quando a gente está em férias ou até mesmo na pandemia, a gente tende a trocar o dia pela noite, né? Às vezes a gente fica até É, tarde no celular, acorda muito tarde, e é complicado, tipo, para quem estuda em casa não acabar trocando esse dia pela noite, né? Então é meio complicado largar o celular e dormir na hora certinha. é difícil. Olha, estão perguntando aqui se a gente vai repetir. Luca, a gente vai ficar salvo. Eu vou tentar deixar a live salva aqui, pelo amor de Deus, vai dar certo. Não sei como funciona muito bem, mas vai dar certo. Gente, vocês têm mais alguma pergunta? Ninguém mais? Em alguma outra ocasião, né, vou chamar o Samuel aqui, que o Samuel sabe esteve de aparecer nessa live. Para a gente fazer uma livezinha de redação também, de métodos para incrementar a redação, que eu acho muito importante a gente fazer depois. Gente, Samuel é professor de... ele é o nosso presidente, nosso coordenador da parte da redação, e ele era corretor de redação no tempo Olha dele. aí, rapaz Competente. importante. Pessoal de Tianguá é importante, viu? Tô vendo. Ó, mais uma perguntinha aqui. Qual a sua dica para quem precisa conciliar trabalho e cronograma de estudo? Essa é bem Bora complicada. lá. Olha, eu, Débora, não precisei trabalhar. Os meus pais deixaram que eu tivesse esse ano para dedicação exclusiva. Só que estou à parte que muitos estudantes não têm esse privilégio que eu tive de só estudar. Eu sei que tem muita gente que trabalha e que precisa. O que eu sugiro? Você vai abrir o seu calendário, o seu semanal ou o diário, e vai fazer um bloqueio ali dos horários que você está trabalhando, que você está ocupado. Então, bloqueie esses horários. Esses horários você vai estar indisponível para estudar, porque você está em outro compromisso. Então, você não vai estudar naqueles horários. Bloqueou aquele período, vê o que sobrou, o que você tem de livre naquele dia. E a partir desse tempo livre que você tem, você vai organizar as disciplinas que você precisa estudar. Talvez você não consiga estudar 3 por dia, 2 por dia, mas você vai estudar alguma coisa. Tente separar esse momento aí que você tem livre para conseguir estudar. Eu sei que é bem mais difícil, eu sei que o trabalho ele demanda muita coisa, você fica cansado fisicamente, psicologicamente também, é bem complicado, mas apesar disso tudo, não esqueça de tirar um tempinho, nem que seja 15 minutos para você, sei lá, meditar, escutar uma música, ver um vídeo, falar com alguém, para que você consiga ter esse espaço para você e depois em cima do tempo que está bloqueado ali com afazeres que você tem, libera os seus tempos livres e vai organizando o que você tem. Talvez você não consiga fazer o que uma pessoa que estudaria o dia inteiro sem nada para trabalhar conseguiria, mas você ainda vai ter algum progresso, você não vai ficar estagnado, você vai ter algum progresso dentro do que você se propõe de horários livres a estudar. E é sempre importante essa questão do tempo de lazer, né? Porque se você trabalha e estuda, são duas ocupações que tomam muito da gente. Então é sempre importante a gente separar, Demais. sei lá, um domingo à tarde, que é um momento que a gente tem preguiça para fazer uma coisa que a gente Adoro. gosta, para falar com os amigos e não surtar, porque é muito fácil surtar quando a gente está num período tenso desse, né? E não é tempo perdido, gente. É um tempo que você investe em você e isso melhora, assim, o seu desempenho pelo resto da semana. Você não está perdendo tempo descansando e se dando um tempo para recuperar suas energias. Com certeza. E perguntaram como que tu lidava quando estava nervosa. Assim, eu sou uma pessoa bem calma, não sou muito ansiosa de ficar muito nervosa, a não ser que as coisas saiam fora do meu planejamento. Mas
quando eu estava nervosa, quando eu estava ansiosa a respeito do meu futuro, eu sou uma pessoa bem religiosa, então eu buscava apoio em Deus, eu ouvia músicas, eu tinha todo dia os meus momentos para ler a Bíblia, para ler algum livro, e isso era o que me dava calma. Para algumas pessoas, vocês vão achar outros métodos. Tem gente que lida com ansiedade ou com nervosismo, por exemplo, na dança ou na meditação, na yoga. Então, assim, conheça que atividade sua te dá calma, te dá tranquilidade. Para mim, era o meu momento com Deus, era orando, era lendo a Bíblia. Mas para outras pessoas pode ser de outra forma. Então, nesses momentos que a ansiedade dá ali o pico, que você está ali nervosíssima, você procura o que será que da minha rotina que eu faço me deixa calmo, me deixa tranquilo. É conversar com a minha mãe, é ficar com o meu gatinho de estimação. Então, procure algo que faça você se acalmar, ter um momento ali de conexão consigo mesmo e com algo a mais que você acredite lhe tranquilizar. É importante a gente falar também dos métodos de apoio psicológico, né, que a gente tem às vezes, porque tem gente que, assim, tem gente que está ansiosa todos os dias, tem gente que só fica ansioso no momento da É, prova. A gente exatamente. tem algumas ferramentas de atendimento psicológico online, tem o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, que geralmente, se você ligar lá, se você estiver tendo uma crise de ansiedade, eles vão atender muito bem. Então, é sempre bom você procurar um apoio que, na rotina mesmo, te tira essa ansiedade, esse nervosismo e tudo mais. Eu, no dia da prova, para me acalmar, quando eu pegava que eu sempre fazia Enem em Sobral, né? Sou de Mucambo. Eu ia o caminho inteiro escutando músicas que me fizessem sentir super inteligente, super. Eu ia visualizando, eu passava o caminho visualizando a vitória e escutando música. Ótimo, eu adoro fazer isso. Pois é muito importante a gente dar essa atenção para o nosso psicológico, porque é uma coisa que a gente meio que bota de lado quando a gente está nessa época de vestibular, né? Com Então, certeza. E até gente, na faculdade também. não, a faculdade é sem noção. Gente, se vocês tiverem mais alguma pergunta, mandem aí pra gente. Acho que já já dá 1 hora de live. Pois é, a gente já tá com quase 1 hora de live. Eu vou encerrar aqui, mas vou deixar ela salva. Ou nos stories mesmo, eu vou tentar ver se eu consigo salvar no IGTV, pra galera olhar depois. Então, Débora, muito obrigado por ter dedicado esse tempo aqui para conversar com a gente. O Enio te agradece demais. Os alunos, com certeza, aprenderam muito contigo sobre métodos e como estudar em casa, como ter um rendimento melhor. De coração, muito obrigado e espero que a gente possa vir a ter mais lives juntos, mais comentários juntos. E sigam a Débora porque ela é uma futura blogueira de estudos, tá? Gente, muito obrigada pelo convite. Meu Instagram está sempre aberto para ajudar estudantes que precisam desse apoio também, como eu precisei na época também. E assim, agradeço mesmo pelo espaço e por todo o carinho que vocês tiveram pensando em mim. Eu adoro o Ena, sou muito fã de vocês, já deveria ter me inscrito para o processo seletivo, A gente inclusive. sente sua falta. Então, gente, a gente vai encerrar aqui, mas eu vou colocar uma caixinha de perguntas depois, tá? Que a gente pode repassar para ti, Débora, para tu responder também para os meninos. E a gente vai ficando por aqui, mas obrigado a todo mundo que assistiu a gente até o final. Obrigado, Débora. Tchau, tchau, gente. Tchau, Até a próxima. beijo.